de desafios, não é? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, está dando retorno aqui para mim, Rui. Tá. Então, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, né, de desafios para a gente trabalhar com a língua portuguesa, trabalhar com as questões interpretativas. Vamos ficar, então, nessa manhã até as 11h30, não é, Rui? E aí a gente vai, então, discutir alguns textos, ler, interpretar, passar pelos 3 níveis de interpretação, o nível mais superficial, o nível um pouco mais que tem que fazer uma reflexão e o nível que precisa um pouquinho mais acessar informações que estão fora do texto. Certo? Então, a gente vai começar por aqui. Eu vou organizar aqui o meu cronômetro, tá? Vocês terão 3 minutos para responder cada uma das questões. Então, se preparem, tá? Para a gente ir bem nessa jornada. Então, o primeiro texto que temos hoje, As Duas Mulheres e o Céu. É um conto africano, tá? Então, nós temos lá. No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena. Não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, 2 mulheres estavam com seus pilões amassando grãos de trigo. Não paravam de falar, era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. Ai! Gritou o céu. Tão animadas com a conversa estavam as 2 mulheres que não ouviram o grito. Só que não parou por aí. O espaço celeste começou a ganhar furos e mais furos. As 2 aldeãs, de tão empolgadas com o papo, não perceberam que seus pilões estavam rasgando o céu, embora ele continuasse a gritar. Lá em cima, o tapete azulado chorava e berrava, mas de nada adiantava. Finalmente decidiu-se. Assim não dá mais. Vou me afastar da terra o máximo que puder. Subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá, no topo do mundo, sossegou. Aqui está bom, ninguém mais vai conseguir me furar. Os furos que as 2 mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Dizem que eles podem ser vistos todas as noites. São as estrelas do céu. E haja furo, né, gente? Tem bastante furo aí nessa conversa. Eu não vi a carinha de ninguém nessa manhã. E eu sei que o 5º ano adora aparecer para mim. Eu não vi ninguém. Cadê a galera por aí? Estão tudo escondido de frio? Não vi ninguém. Estou vendo ali 8 escolas conectadas, mas a galera não está aparecendo para mim. Ninguém. Está tudo escondido. Então tá. Então, gente, uma história bem legal para começar essa manhã, né? Para começar aí esse nosso encontro, para a gente poder interpretar. Então, podemos ir para a questão, e aí vocês terão 13 minutinhos para dar sequência nela. Podemos afirmar que o texto lido é um conto. Por quê? Letra A. Explica cientificamente o pescoço comprido das girafas? Letra B. Revela como surgiu o continente africano? Letra C. Explica cientificamente o surgimento dos planetas? Ou letra D. É uma história inventada que explica como surgiram as estrelas? Então, a prof vai largar o cronômetro aqui, ó. Aí, agora eu consegui ver, Tainá. Prof. Tainá aí, então, mostrando um pouquinho dos alunos, né, prof? Ficou lá, a câmera ficou lá para o teto, prof. Tô vendo aí o ventilador e algumas luzinhas. Posso dar início, então, ao cronômetro? Vamos lá. Iniciado o cronômetro para fazer essa questão. Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Vejo algumas cabecinhas por ali. Tá? Então, podemos afirmar que o texto lido é um conto, então, qual seria das respostas, meus queridos? Vai correr aí 3 minutos para vocês responderem essa questão.
Isso aí, vamos que vamos, né, gente? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Tá correndo o cronômetro para a galerinha pensar nessa resposta. Por que que é um conto, gente? Só para lembrar vocês, o conto é um texto narrativo e, como tal, ele conta uma história que pode ser escrita em primeira pessoa, que é aquela na qual a gente participa da história, ou pode ser em terceira pessoa, que é aquela que a gente não participa da história e só conta ela, tá? Então, contos são histórias que se contam, tá? E eu posso ou não participar dessas histórias, tá? O conto pode ser uma história real, pode ser também uma história inventada, tá? Então, eu já dei aí várias pistas para vocês sobre essa possibilidade de resposta. Isso aí, o Prof. Rui está dizendo que está aberto o texto no desafio. Eu posso baixar também e deixar o texto aqui, ó. Deixar para vocês sem problema nenhum. Ainda temos aí quase um minuto para terminar de responder a questão. Por que que eu posso classificar como um conto, gente? Por quê? Vamos que vamos, galera. Vamos lá. Cidade de vocês também está gelada e tá nublado? Tem alguma cidade com sol por aí? Por aqui está tudo gelado, tudo nublado, o sol não quis aparecer, hoje está dormindo. Quase finalizando os 3 minutos, gente. Faltam 4, 7. Vamos lá? Isso aí. Fechou os 3 minutos, amores. Vamos lá, então, responder essa questão. Voltando para a questão, a gente tem. Podemos afirmar que o texto lido é um conto, por quê? O que temos? Resposta correta, letra D. É uma história inventada que explica como surgiram as estrelas. E aí, gente, como é que foram? Acertaram ou não acertaram? E aí? Como é que foram nas respostas? Ih, ninguém está participando hoje, Rui. Tá todo mundo aí quieto, né? Todo mundo, ninguém falando nada, ninguém comentando nada. Agora tá entrando mais gente na chamada. Acho que tem um pessoal que recém agora tá voltando do recreio. É, foram lá comer a merenda das tias e se esqueceram de voltar para a aula, né? Tô desconfiada que foi isso. Tem escola que tem umas merendas muito boa, né? Meu Deus do céu, eu sei disso. Eu sei muito bem que é isso. As tias da cozinha fazem um trabalho fantástico, né? Aham. Então, vamos dar continuidade, então, pessoal. Vamos para a segunda questão. A finalidade do texto, as duas mulheres do céu, né? Vamos retomar aqui. A finalidade do texto, as duas mulheres e o céu, é defender uma opinião sobre o surgimento do universo. Letra B. Explicar o surgimento das estrelas do céu. Letra C. Dar informações sobre o céu. Letra D. Apresentar o continente africano. Galera, então a prof vai dar a largada para o cronômetro aqui, fiquem ligados. Foi largado. 3 minutos, então, para vocês aí. O cronômetro está rodando, gente. Finalidade do texto, as duas mulheres do céu é defender uma opinião sobre o surgimento do universo. Letra B, explicar o surgimento das estrelas do céu. Letra C, dar informações sobre o céu. Ou letra D, apresentar o continente africano. Vou deixar o texto na tela. Se alguém tem alguma.
Podem daí ir lendo o texto na tela ou também lendo o texto no link que o Rui mandou, né? Porque temos lá o texto também, além dos desafios, bem direitinho. Tudo explicadinho para vocês lá. Então, qual seria, vamos lá, a finalidade do texto As Duas Mulheres e o Céu? O texto está aqui, né? Qual é a finalidade desse texto? Por que ele foi escrito? Qual teria sido a intenção da escritora? Do escritor, na verdade, é um homem, né? Fernando Breman e Ilan Vilela, são dois escritores. Defender uma opinião, explicar o surgimento das estrelas, dar informações sobre o céu, apresentar o continente africano. Qual seria a resposta dessa questão, galera? Dois minutos e 20 nós temos aí. Passado um pouquinho mais de 2 minutos e meio, já vamos se aproximando do final dos 3 minutos. Dois minutos e 50, faltam apenas agora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fechou, então, os 3 minutinhos para vocês, gente. Vamos lá. A resposta correta. A finalidade do texto As Duas Mulheres do Céu é explicar o surgimento das estrelas, gente. A resposta correta é a letra B de bola, tá? Explicar o surgimento das estrelas. Olha só, vocês podem ver que no final do texto diz assim: os furos que as duas mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Dizem que eles podem ser vistos todas as noites. São as estrelas do céu, né? Aí, muita gente acertando aí, ó. Galera ali se dando com a mãozinha, né? Ali, ó. Isso aí, pessoal. Muito bom. Acertaram a questão. Muito bem. Parabéns. Vamos para a terceira questão. Deixa a prof regular o cronômetro aqui para não se perder. Vamos lá. Qual fato apresentado motivou a história? Letra A. Duas mulheres estavam com seus pilões amassando grãos de trigo. Letra B. As duas não paravam de falar. Letra C. Era uma fofoca atrás da outra. Letra D. Uma delas levantou o pilão tão alto que fez um furo no céu. Então, qual fato que motivou esta história, gente? O prof vai largar aqui os 3 minutos, então, para vocês responderem essa questão. Iniciados 3 minutos, galera, para responder. Qual fato apresentado no livro motivou a história? Duas mulheres estavam com seus pilões amassando os grãos de trigo. As duas não paravam de falar. E estamos transcorrendo, aí vai fechando agora 1 minuto, gente, tá? Quase fechando 1 minutinho aí para vocês, mas nós temos ainda mais tempo, né? Porque vocês têm 3 minutinhos para responder essa questão com calma, ler com calma.
Agora vai fechando 1 minuto e meio. Lembra que quando a gente diz motivou a história, né? Motivou a história de criação das estrelas, né? As estrelas, a história foi contada para falar da criação das estrelas. E qual fato teria motivado a criação dessas estrelas? O que motivou, então, essa criação dessas estrelas? Vamos ver o cronômetro. 2 minutos e 15, 16, quase 2 minutos e meio. Nós temos 3 minutos para responder a questão. Tem gente ali pela carinha que eu acho que já acertou a questão, né? Com carinha de faceiro, eu acho que já acertaram a questão. Mas são muito comportados teus profs, Tainá. Prof, Tainá. Muito queridinhos, uns exemplos de alunos aí, ó. Tudo querido, tudo comportado. Coisa mais querida. Viu só que amores? Eles que respondem sozinhos aqui. Maravilhosos, maravilhosos. Um exemplo de alunos, né? Oi, lindezas. Tudo bem com vocês? Que fofos. Meu Deus do céu. 3 minutos então, galera. Vamos lá. Qual fato apresentado motivou a história? Tá? A alternativa correta dessa questão é: uma delas levantou o pilão tão alto que fez o furo no céu, gente. Alternativa correta, letra D de dado. Uhul! Parabéns! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí. Quarta questão. Vamos de novo ajeitar o nosso cronômetro aqui, zerar para mais 3 minutinhos, então. O céu começou a resolver o problema quando, letra A, chora e berra muito. Letra B, decide afastar-se da terra o máximo que puder. Letra C, sobe o mais alto que pode. Ou letra D, chega ao topo do mundo. Tá? Então, olha só, presta atenção na palavra começa. O céu começa a resolver o problema. Tá? Então, vamos largar aqui os 3 minutinhos para vocês responderem essa questão. 3 minutos, iniciados. O céu começa a resolver o problema. Então, qual seria a resposta dessa pergunta? O céu começa a resolver o problema. Quando que ele começa a resolver o problema? Olha que fofo eles discutindo a questão. Que amor. Muito amor eu vejo ali. Pena que ninguém mais está aparecendo aí. A gente tem mais 13 escolas, são ao todo 13 escolas conectadas, né, Rui? E a galera está com frio, tá tudo quieto ali, só a prof. Tainá que está mostrando os seus alunos, né? Os outros ou estão sem câmera ou estão com frio. Não é mesmo? Isso aí. Dizem que o Ituano é agitado, que não para quieto, mas não é o caso de vocês, né? Vocês são muito queridos. Né? Tá passando, então, 1 minuto e 22, quase 1 minuto e meio. Tá passando aí. Quase 1 minuto e meio. Agora passou de 1 minuto e meio. Era bem importante tomar água agora no inverno, né, gente? Molhar a garganta, manter hidratado para não, né,
Às vezes a gente se esquece de tomar água porque começa a ficar frio, né? Aí a gente não gosta muito de tomar água, mas tem que tomar bastante água, né? Manter a saúde. Passou agora dos 2 minutos, pessoal. Passou agora dos 2 minutos. Isso aí. Agora vamos nos aproximando dos 2 minutos e meio. 2 minutos e 40. Vamos chegando. Vamos finalizando, então, essa questão aqui. 3 minutos finalizados, então, gente. O céu começa a resolver o problema quando chove e berra muito, decide afastar-se da terra, sobe o mais alto que pode ou chega ao topo do mundo? A resposta correta é a letra B de bola, gente. Decide afastar-se da terra o mais... O prof. tá arrasando aí, gente, ó. Apareceu a escola de ensino fundamental, presidente. Não consigo ver o nome todo da escola. Presidente Costa Silva. Isso aí. Presidente Costa Silva. Também agora estou visualizando o Francisco Ceruti, do 5º ano. A professora Rosângela Karina Lenin Costa, né? Estou visualizando também. Que gente linda. Mas tem um dormindo ali. Vamos acordar ali, ó. Tem um dormindo. Cutuca aí do lado. Vamos acordar. Né? Achei, galerinha, né? Vamos lá. Muito bem. Vamos, então, adiante aqui, gente, a questão de número 5. Para evitar a repetição da palavra céu, o conto apresenta 2 expressões. Quais são elas? Letra A, espaço estelar e tapete aveludado. Letra B, espaço celeste e tapete aveludado. Letra C, espaço celeste e tapete aveludado, azulado, perdão. Prof. Oi. O compartilhamento da tela. Não está compartilhando? Ele parou. Olha. Caiu a conexão. Era o meu temor. Você perdeu a conexão. Como é que perdeu num e não perdeu no outro? Que estranho. Eu vou ter que entrar de novo no só um pouquinho, Rui, porque caiu a minha internet, tá? Puxa vida. Assim judia, né? Essa coisa de internet judia da gente. E eu bem faceira, eu ia o resto da... Ele está no Wi-Fi? É uma máquina que está compartilhando? Não, é que eu estou com 2 máquinas, né? Uma para eu poder visualizar o pessoal e a outra para eu poder visualizar o texto. Não está compartilhando. É que caiu, não sei por qual motivo, caiu aqui. Só um minutinho, tá? Caiu na máquina que eu estou compartilhando, caiu a internet, eu não sei por qual motivo, mas eu vou ter que entrar de novo na chamada para poder compartilhar, que saiu totalmente da chamada. Você deve ter visto que eu me ausentei ali, né? Mas eu já resolvo o problema, já consegui a reconexão. E vamos ali de novo, então, acessar, tá? Eu vou solicitar de novo uma nova entrada. Ué, mas está dizendo que eu estou offline. O que será que deu aqui? Não estou conseguindo acessar por aqui não, Rui. Não sei o que deu. Ele está conectado à internet? Tá. Mas não acessa, não sei por qual motivo. Então, se está conectado à internet... Deixa eu tentar desconectar e reconectar para ver o que acontece. Senão eu vou seguir nessa outra máquina que eu tenho aqui. Eu vou continuar, eu vou conseguir da mesma maneira, né? Só a única coisa que...
Eu gosto de ficar com 2 máquinas, porque daí eu consigo visualizar todo mundo, né? Fica mais legal, né? E se eu fico com uma máquina só, quando eu apresento, eu não consigo visualizar. Não tá dando certo, não sei o que que houve aqui. Eu acho que eu vou ter que abrir o documento aqui, Tudo Rui. certo. Aqui mesmo. Não, acho que agora vai. Pronto para participar. Agora vai, eu acho. Não sei o que que deu. Do nada ele caiu e do nada ele tá abrindo de novo. Eu solicitei a entrada aí. Deu certo. Deu certo, então. Eu fico com as 2 máquinas justamente para poder garantir que eu não perca nada, né? Perfeito. Para visualizar todo mundo, mas agora deu certo aqui, eu vou conseguir conectar novamente. Compartilhar minha tela e conseguir conectar novamente. Né? Tela inteira, compartilhar. Ok, Acho perfeito. que vai dar certo, É tá? a questão 5 agora? É a questão 5, isso. Ok. Vamos lá, então. Para evitar a repetição da palavra céu, o ponto apresenta 2 expressões. Quais são elas? Letra A, espaço estelar e tapete aveludado. Letra B, espaço celeste e tapete aveludado. Letra C, espaço celeste e tapete azulado. E letra D, espaço estelar e tapete azulado. São palavras bastante semelhantes, né? Foi iniciado o cronômetro, então, para fazer a questão 5. Qual é a resposta da 4? Qual a resposta da 4? A 4. Decide ficar-se da Terra o máximo que puder. A letra B de bola. Tá bem? Olha que turma linda, a presidente Costa e Silva. Muito lindos aí vocês. Todos muito arrumados, que coisa mais querida. Esse é o pessoal lá de Itapera, prof. Simone. Ó, deixa eu mostrar para eles aqui que eu ganhei de vocês. Olha que eu estou usando aqui, ó. Olha que coisa mais linda, nunca mais deixei de usar. Ó, o município de Itapera me presenteou com essa garrafinha maravilhosa. Eu adorei, nunca mais deixei de usar. Viu? Que legal. Trouxe com carinho e estou usando. Desde aquele dia eu estou usando direto. Por aí, por onde eu vou, as pessoas dizem, por que tu usa uma garrafinha de Tapera? Eu disse, porque eu ganhei lá daquela galera linda de Tapera e nunca mais deixei de usar. Né? Tá correndo, então, 1 minuto e 15, 16. Questão de número 5, né, pessoal? Note que as palavras são muito parecidas, tá? Não confundam, tá? Usar sinônimos, gente, e usar metáforas, e usar palavras, assim, que pertencem ao campo semântico daquela palavra, é uma maneira que a gente tem para não ficar repetindo as mesmas palavras, né? Então, quais palavras foram usadas para não ficar repetindo a palavra céu? Tem 2 palavrinhas ali que fazem referência à palavra céu, que o autor usou para não ficar repetindo a mesma palavra. Que palavrinhas são essas? Tá? Então, estamos passando dos 2 minutos. Daqui a pouco a gente finaliza o cronômetro para chegar a essa resposta, pessoal. 2 minutos e meio. Isso aí. É bom que com 2 telas eu enxergo tudo, Rui. Consigo enxergar os professores falando, consigo enxergar meu texto. Isso aí, galera. Vamos finalizar, então. 3 minutos, batido o martelo. Vamos lá. Fechando o desafio. Para evitar a repetição da palavra céu, o conto apresenta 2 expressões. Quais são elas? Então, a resposta correta dessa questão é letra C de casa, espaço celeste e tapete azulado. Quem é que acertou? Dou-lhe uma
Ih, cadê o pessoal? Ah, apareceu ali, Imaculada. Quem mais? Quem mais que acertou? Só a Imaculada acertou? Quem mais? Só a Imaculada? Eita! Ó, é só retomar ali, gente, no texto, ó. Olhar lá no texto quais são as palavrinhas que se usa, né? É que tem que retomar no texto, né? Vamos lá. Leia o e-mail com atenção e responda a questão número 6. Agora é um e-mail, tá? Sei que a galerinha do quinto ano, às vezes, não conhece ainda o gênero e-mail, né? E-mail é quando alguém manda uma comunicação para alguém de forma mais séria, de forma mais formal, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, quando a escola quer convocar os professores para alguma atividade, ela manda um e-mail, né? Quando a Secretaria de Educação quer convocar alguém para uma coisa, ela manda um e-mail. Então, e-mail é um gênero textual que existe e que provavelmente alguns papais e mamães de vocês usem bastante, tá? Professores, professoras. Então, bom dia, prezados senhores. Gostaria de solicitar a troca de um vestido comprado no dia 30 de agosto no site www.vestidodeverão.com.br. O vestido chegou com um defeito na costura da barra. O código de compra é nota fiscal, esse NF é a abreviatura de nota fiscal 984003. Aguardo resposta o mais breve possível. Até mais, Letícia. Então, vamos à questão. A cliente escreveu um e-mail para, letra A, reclamar do atendimento prestado pelo site. Letra B, resgatar o valor de uma compra realizada pelo site. Letra C, solicitar a troca de um produto adquirido pelo site. Ou letra D, utilizar o código de uma compra online. Iniciado o cronômetro aí do tempo, 3 minutos, Rui. Iniciado o cronômetro, então, para a galera mandar ver essa resposta. Qual teria sido o objetivo da cliente ao escrever esse e-mail? Qual teria sido o objetivo, gente? Ela escreveu um e-mail. Quando a gente escreve, meus amores, a gente sempre tem uma finalidade, a gente tem sempre uma intenção. Ninguém escreve por nada, ninguém escreve para deixar guardado num canto. A gente sempre tem uma intenção. Qual teria sido a intenção da escritora, né, da pessoa que escreveu esse e-mail aí? Então, reclamar do atendimento prestado, resgatar o valor de uma compra realizada, solicitar a troca de um produto adquirido ou utilizar o código de uma compra online. Qual teria sido o motivo, então, dela escrever esse e-mail? Um minuto e 43, tá seguindo o cronômetro. As informações estão no texto, né? Qual teria sido o objetivo dela ao solicitar, né? Gostaria de solicitar a troca do vestido comprado no dia 30 de agosto, no site tal, e ela justifica aqui a solicitação dela, né? O que ela queria. Então, o que nós temos aqui?
Por que ela escreveu o e-mail? Estamos quase finalizando os 3 minutos para dar essa resposta, gente, tá? Reclamar do atendimento, resgatar o valor, solicitar a troca, utilizar o código. Vamos finalizando aí 3 minutos fechado, então, pessoal. A cliente escreveu um e-mail para... O que temos? Solicitar a troca de um produto adquirido pelo site, tá? Ó, tá logo na primeira linha aqui, né, gente? Ó, solicitar a troca de um vestido comprado no dia 30 de agosto. Ah, galera acertando aí, gente, olha só. Ó, uhul, né? Acertamos a questão. Muito bem, muito bem. Isso aí. Olha lá, tem gente até mostrando uma cadeira, uma classe ali. Escreveu na classe? Não, escrever na classe não, né? Vamos lá, então. Próxima questão. Leia o poema para responder a questão de número 7. Olha só que fofo esse poema. O sol e a neve. Era uma floquinha de neve que vivia no alto de uma montanha gelada. Um dia se apaixonou pelo sol e passou a flertar descaradamente com ele. Cuidado, alertaram os flocos mais experientes. Você pode se derreter. Mas a nevinha não queria nem saber e continuava a olhar para o sol, que com seus raios a queimava de paixão. Ela nem percebia o quanto se derretia e ficou ali um bom tempo só se derretendo, se derretendo. Quando viu, era uma gotinha, uma pequena lágrima de amor descendo com nobreza e delicadeza a montanha. Lá embaixo, um rio esperava por ela. Bonita essa história, né? O que vocês acharam? O que deu início à narrativa foi o fato de a Floquinha ter se apaixonado pelo sol. Letra B, ter flertado com o sol. Letra C, ter se derretido com o calor. Letra D, ter descido montanha abaixo. Então, vamos dar início aos 3 minutos, então, dada a largada, gente. O que deu início à narrativa? 3 minutos para vocês fazerem essa questão aí, esse desafio. O que deu início à narrativa foi o fato de a Floquinha ter se apaixonado pelo sol, ter flertado com o sol, ter se derretido com o calor ou ter descido montanha abaixo. Está na tela aí o texto, né? Para vocês olharem o que deu início à história. Coitada da Floquinha, né? Pobrezinha, nem pensou que ia derreter. E acabou derretendo e virando rio, né? Ela foi se juntar com as águas do rio, né? Que triste isso. Deixou de existir como floquinha de neve, mas virou um rio, né? Olha aí. Olha esses bonés para cá e para lá. Eu estou vendo, eu estou enxergando, né? Por que será que a gente gosta tanto do boné dos colegas, né? Por que será? Então, 2 minutinhos aí, vai fechando, pessoal. Na próxima vez que eu for à cidade de vocês, eu ia gostar de conhecer vocês. Vamos ver se dá, né? Se eu consigo conhecer os 5º anos, os 9º anos, né?
2 minutos e 26, 2 minutos e meio. Então, qual seria a resposta correta dessa questão, galera? Estamos finalizando, então a gente vai voltar para a questão e deixar ela aqui na tela. O que deu início à narrativa foi o fato de que, como é que começou essa história, né? Fechou. Fechado os 3 minutos, então aí, Rui, o que deu início à narrativa foi o fato de, letra A, gente, ter se apaixonado pelo sol. Então, a alternativa correta aqui é a letra A, ter se apaixonado pelo sol. Certo? Então, se ela não tivesse se apaixonado pelo sol, não teria derretido, né? Porque ela teria ficado ainda sem aquecimento suficiente para derreter. E a galera acertando. Isso aí. Após a leitura da fábula, responda a questão 8. Vamos para uma fábula agora. Vocês gostam de fábula, gente? Eu adoro fábula. Sabe por quê? As fábulas sempre têm uma mensagem interessante para nos compartilhar. E o que eu mais gosto é dessa mensagem interessante que tem para compartilhar, tá? O leão e as outras feras. Certo dia, o leão saiu para caçar junto com 3 outras feras e os 4 pegaram um veado. Com a permissão dos outros, o leão se encarregou de repartir a presa e dividir o veado em 4 partes iguais. Porém, quando os outros foram pegar seus pedaços, o leão falou: calma, meus amigos, este primeiro pedaço é meu, porque é o meu pedaço. O segundo também é meu, porque sou o rei dos animais. O terceiro, vocês vão me dar de presente para homenagear minha coragem. Eu, o sujeito maravilhoso que eu sou. E o quarto, bom, se alguém aí quiser disputar esse pedaço comigo na luta, pode vir que eu estou pronto. Logo, logo, a gente fica sabendo quem é o vencedor. Moral, nunca forme uma sociedade sem primeiro saber como será a divisão do lucro. Vamos lá. 8ª questão. Com base no texto, percebe-se que o leão é... Essa questão, gente, é um pouco mais fácil, então, né? Eu vou zerar e vou deixar 2 minutinhos para vocês responderem, tá bem? Com base no texto, percebe-se que o leão é, letra A, descontrolado, letra B, esperto, letra C, implicante ou letra D, nervoso? Descontrolado, esperto, implicante ou nervoso? Qual seria a resposta dessa questão? Essa questão, gente, ela vai fazer... É uma questão para a gente refletir sobre as nossas ações, né? Do dia a dia, de como que a gente é com as pessoas, né? Quando a gente faz acordos, quando a gente vive num grupo de pessoas, se a gente cumpre aquilo que a gente promete, se a gente é uma pessoa idônea. O que é uma pessoa idônea, prof? É uma pessoa verdadeira, uma pessoa que fala e que cumpre, né? Uma pessoa honesta. Então, será que o leão foi um animalzinho honesto? Será que ele foi legal com os amiguinhos dele ou será que ele foi uma pessoa desonesta? Como é que vocês veem isso? O que é que vocês acham? Tem gente pensando ali, né? O leão não teria sido uma pessoa muito honesta? O leão foi honesto e foi legal e foi gentil? Como foi o leão? Né? Vamos olhar o nosso cronômetro que está correndo, né? Eita! Falta um minutinho, menos de 1 minuto só. Fechou. Fechou então, gente. Isso aí. Fechou os 2 minutinhos. Com base no texto, percebe-se que o leão é descontrolado, esperto, implicante ou nervoso. A resposta correta é esperto, tá, gente? Ele foi esperto, letra B. Mas eu quero te dizer... Não acertou. Ih!
Não acertaram? O que vocês marcaram? Alunos da professora Tainá marcaram o quê? Marcaram a letra C, implicante? Não, 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 não. Não, não é a letra C, não. Olha só. Galera, assim, ó. Ele foi esperto, mas um esperto malandro, um esperto malvado, né? Ele usou da esperteza para enganar os outros animais. Porque olha, lá no início da história diz assim, ó. Saiu para caçar junto com três outras férias e os quatro pegaram o veado. Ó, os quatro pegaram o veado. Se os quatro pegaram, os quatro tinham direito de comer o veado. Certo? Com a permissão dos outros, o leão se encarregou de repartir a presa. Então, os outros só disseram assim, ó, vai lá, leão, e você reparte a presa para todo mundo sair no lucro. Mas não foi isso que o leão fez. Ele usou da esperteza para comer sozinho o veado, né? Então, isso é uma esperteza, mas é uma má esperteza, não é uma esperteza boa, ele não foi correto, né? Ele não foi honesto com os colegas dele, certo? Podemos ir para a próxima questão? Leia o texto e responda a questão 10. O homem que entrou pelo cano, olha só, abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio, incomodava-o a estreiteza do tubo. Depois se acostumou. E com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra, um desvio era uma secção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando até que tudo se tornou monótono. O cano, por dentro, não era interessante. No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Ficou na torneira à espera que abrissem. Então, percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida. E a cara da menina aparecia redonda e grande ao olhá-la interessada. Ela gritou: mamãe, tem um homem dentro da pia! Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. Que história interessante, né, gente? O trecho que expressa opinião é: aqui e ali ouvia barulhos familiares. O cano por dentro não era interessante. Uma criança brincava. Ele desceu pelo esgoto. Então, há só um desses excertos, há só uma dessas alternativas que expressam a opinião do autor. Então, 3 minutos para vocês responderem essa questão. Foi dada a largada, gente. Vocês podem analisar de novo aí, porque elas estão aqui, ó, todas colocadas as linhas, né? Onde que tem a opinião do autor? Onde que temos a opinião do autor, então, gente? Tá correndo o cronômetro, então, quase finalizando, 1 minuto e 48 agora.
O trecho que expressa a opinião, qual é que é? Passando agora dos 2 minutos. Vamos lá. Estão achando difícil as questões? Fáceis, tá bom? Como é que tá por aí? Mais ou menos? Algumas são difíceis, algumas são fáceis? Tá quase finalizando os 3 minutos, ó. Tá vendo só uma mãozinha ali, né? Isso aí. Mais ou menos, mais ou menos. Ou são difíceis ou são fáceis, né? 57, 58, 59, fechando os 3 minutos aí, pessoal. O trecho que expressa a opinião é: aqui e ali ouvia barulhos familiares. O cano por dentro não era interessante. Uma criança brincava, ele desceu pelo esgoto. A resposta correta é a letra B, gente. Olha só. O cano por dentro não era interessante, porque é a opinião do autor, né, gente? Ele está dizendo que ele achava que não era interessante. Então, é a única das alternativas que expressa a opinião do autor. Vocês gostam de tirinha, gente? Vocês gostam de ler tirinha? Eu adoro tirinha, né? Lê a tirinha e responda as questões 11, 12 e 3. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Olha só que bacana, gente. Imagina essa situação, né? Nós vivemos hoje sempre com energia elétrica, né? Mas, às vezes, a falta de energia elétrica faz as pessoas pararem, né? Por quê? Se tem energia elétrica, a gente está sempre fazendo alguma coisa, às vezes a gente não senta para conversar com os nossos filhos, ele não sai do celular, né? Se falta energia, as pessoas pensam, eu vou economizar minha bateria, então eu vou parar, né? Não, vou largar o celular. E a gente volta para o mundo real. Mais ou menos isso é a ideia da tirinha, né? Então, acabou a luz, acendemos a vela, o meu pai pegou o livro, foi a noite mais legal da minha vida. Vamos lá. Em Estamos Ralados, o termo destacado é um exemplo de linguagem. Então, deixa eu formar o cronômetro aqui. Ensinada na escola, letra B. Estudada nas gramáticas, letra C. Empregada com colegas, ou letra D. Encontrada nos livros técnicos. Ensinada na escola, estudada nos gramáticos, empregada com colegas ou encontrada nos livros técnicos. Foi dada a largada, gente. Foi dada a largada para vocês responderem essa questão. 3 minutinhos para vocês responderem a questão, então. A gente pode ter outras coisas raladas, né? A gente pode ralar um queijo, a gente pode ralar uma cenoura, a gente pode ralar o joelho, né? Se a gente vai andar de bike, cai de bike, a gente se machuca, ou a gente está jogando bola, a gente pode ralar o joelho, né? Será que o sentido de estamos ralados é o mesmo de ralar uma cenoura, de ralar o joelho? Será que é o mesmo ou tem um sentido diferente? O que vocês acham? Em Estamos Ralados, o termo destacado é um exemplo de linguagem ensinada na escola, empregada com colegas, né? É uma linguagem. O que, gente? Você sabe que hoje, quando a gente fala de linguagem, a gente tem que entender que a gente tem que saber usar a linguagem para se comunicar no mundo que a gente vive. A gente não pode usar sempre a mesma linguagem para todos os lugares, para todas as conversas que a gente tem. Então, conforme o lugar que a gente vai, a gente precisa usar uma linguagem que não é igual a outra. Por exemplo, para falar com os nossos familiares, a gente vai usar a linguagem do dia a dia. Para a gente poder ir para o mercado de trabalho, para a gente falar de situações mais sérias, para a gente apresentar um trabalho na escola,
a gente vai usar uma linguagem mais elaborada. Então, linguagem é mais ou menos que nem roupa, né? A gente não usa qualquer roupa em qualquer lugar, certo? Então, a mesma coisa, né? A gente tem que adequar a nossa linguagem aos ambientes que a gente vive, né? Que a gente frequenta, que a gente participa, certo? Então, o texto fala um pouco dessa questão de linguagem, né? A questão está abordando essa questão da linguagem, de como usar a linguagem, né? A questão da linguagem em si. Nós estamos passando dos 2 minutos e meio, quase finalizando aí os 3 minutos da resposta possível. Ensinada na escola, estudada nas gramáticas, empregada com os colegas ou encontrada nos livros técnicos. Qual seria a resposta correta do termo estamos ralados? Estamos finalizando aqui, gente. Fechou os 3 minutos. Fechados os 3 minutos, em estamos ralados, o termo destacado é um exemplo de linguagem empregada com os colegas, gente. Letra C de casa. Uhul, né? Empregada com os colegas, isso aí. Porque é um termo que a gente usa para se comunicar com as pessoas com quem a gente tem afinidade, né? Com as pessoas que a gente convive no dia a dia. Não é um termo para apresentação de trabalho, não é um termo que a gente usa quando requer uma situação mais elaborada, tá? 11ª, vamos para a próxima. No primeiro quadrinho, ontem acabou a luz lá em casa, as palavras destacadas indicam respectivamente tempo e lugar, modo e lugar, intensidade e lugar, lugar e lugar, tá? Então, qual seria a resposta correta? Eu vou dar, então, 2 minutinhos para vocês responderem essa questão, gente. Vou zerar, iniciar o cronômetro para 2 minutos. No primeiro quadrinho, ontem acabou a luz lá em casa. Então, ontem e lá são palavras que indicam respectivamente. O que significa a palavra respectivamente? Quer dizer que a primeira palavra da alternativa corresponde a ontem. E a segunda palavra da alternativa corresponde a lá. Isso que quer dizer respectivamente. Certo? Então, está transcorrendo os 2 minutinhos aí para vocês fazerem a questão. Tempo e lugar, modo e lugar, intensidade e lugar, lugar e lugar. Qual seria a resposta correta dessa questão? Transcorrendo os 2 minutinhos. Hoje está tendo matemática também junto ou ruim ou não? Hoje é só português, né? Então, 1 minuto e 49, 50, tá finalizando os 2 minutinhos aí, pessoal. Dois minutinhos finalizados, então. No primeiro quadrinho, ontem acabou a luz lá em casa, as palavras destacadas indicam respectivamente. Resposta correta, tempo e lugar. Ontem representa tempo e lá representa lugar. Isso aí, ó, galera aí, né? Muito bem. 12ª, qual foi o fato que desencadeou a história? Minha galera ali mandando que acertaram a questão, né? Isso aí, muito bem, muito bem. Parabéns para quem acertou a questão. Qual foi o fato que desencadeou a história? A luz ter acabado
o pai pegar o livro, o menino falar com a menina ou o livro ser verde? Galera, mais 2 minutos para essa questão. A luz ter acabado, o pai pegar o livro, o menino falar com a menina ou o livro ser verde? Qual foi o fato que desencadeou? Desencadeou é dar origem, né? O que gerou essa questão? O que deu origem a essa questão? A luz ter acabado, o pai pegar o livro, o menino falar com a menina, o livro ser verde. Então, deixei 2 minutos para a questão. Algo deu origem a essa história. O que seria esse algo? Que deu origem para essa história. A luz ter acabado, o pai ter pego o livro, o menino falar com a menina, o livro ser verde. Estamos caminhando para o final dos 2 minutos. Vamos ver o que temos de resposta, então, gente. Estão indo bem, gente? Então, como é que vocês estão indo aí? Bem? Isso aí. 59, fechou os 2 minutos. Qual foi o que desencadeou a história, gente? A luz ter acabado, né? Se não fosse a luz ter acabado, não teria. Isso aí, galera. Isso aí, muito bem. Parabéns para vocês aí, né? Que vocês acertaram essa questão. Muito bem. Muito bem, parabéns. Leia a piada para responder a questão 8. Vamos de piada, então, gente? Vocês gostam de piada? Vamos lá. Joãozinho estava vendo um álbum antigo e perguntou para a mãe: Mãe, quem são esses dois aqui nessa foto? Essa moça de branco e esse cabeludo de bigode ao lado dela? E a mãe explicou: Sou eu e seu pai. Esse é que é o papai? Perguntou o menino assustado. Então, quem é esse careca que mora com a gente? Né? Então, o trecho revela o humor no texto, né? O trecho que revela o humor no trecho é: Mãe, quem são esses dois aqui nessa foto? Essa moça de branco e o cabeludo de bigode ao lado dela. Esse é que é o papai? Então, quem é esse careca que mora com a gente? A gente sabe, né, gente, que muitas famílias têm essa situação de, às vezes, o papai se separa da mamãe, e aí a mamãe casa de novo. Às vezes, o papai nunca foi casado com a mamãe, e a mamãe casou, e aí outra pessoa assumiu a paternidade da criança. Mas, aí tem uma foto, né? Então, quem é? Né? Quem é essa pessoa da foto? Ah, esse é o papai. Se esse é meu papai, quem é esse que mora aqui, né? Então, vamos lá. Iniciado o cronômetro para 3 minutinhos para vocês pensarem, para vocês discutirem aí o que causa humor no texto. Como eu disse para vocês, todo texto é carregado de intenção, né? Alguém que escreve sempre com uma intenção. Qual teria sido a intenção do autor, né, de escrever essa história? Fazer rir, porque é uma piada, né? Uma piada do Ziraldo.
O Ziraldo tem essa coletânea, Anedotinhas do Bichinho da Maçã, que é uma coletânea de piada. O Ziraldo é um autor muito lido por crianças da idade de vocês. Então, estamos passando mais de 1 minuto, temos mais em torno de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 segundos. Está transcorrendo o tempo aí para vocês responderem essa questão. O trecho que revela o humor é: mãe, quem são esses dois aqui nessa foto? Essa moça de branco e o cabeludo de bigode ao lado dela? Esse que é o papai? Então, quem é esse careca que mora com a gente? Qual seria a parte que revela o humor? Estamos fechando agora os 2 minutos, caminhando para o último minuto, então, para vocês conseguirem responder esta questão. Dois minutos e meio. Temos mais meio minuto para vocês conseguirem responder essa questão com tranquilidade. Não ficar atropelado, né? Trecho que revela o humor do texto, então, qual é que é? Fechados 3 minutos, galera. O trecho que revela o humor do texto é... Então, quem é esse cara que mora com a gente, gente? Então, a letra D de dado. Provavelmente a mamãe não falou para o menino ou a menina que aquele moço não era o papai dela, real oficial, né? E aí, quando a criança descobre lá que tem um papai, ela fica assustada, né? É uma piadinha do Ziraldo aí, gente. Então, quem é esse cara que mora com a gente? Alternativa correta, letra D de dado. Acertaram? Olha aí, gente, que coisa boa, né? Que acertaram, né? Valeu. Que bom. Próxima questão. Após a leitura do cartoon, responda a questão 9. Não sou eu, é a porta que está apertada, né? Não sou eu, é a porta que está apertada, né? Vamos lá. A partir da leitura verbal e não verbal, galera, o que é uma leitura verbal e o que é uma leitura não verbal? Verbal é o que tem palavra e não verbal é o que não tem palavra. Então, a parte aqui da imagem que vocês veem nesse cartoon é a parte não verbal, tá? Então, a partir da leitura verbal e não verbal, conclui-se que os cadeirantes não podem usar banheiros públicos? Existem locais que não são adaptados para cadeirantes? Existem cadeiras de rodas que passam por portas estreitas? Os bebedouros devem ser colocados próximos ao banheiro? Né? Então, qual seria a resposta correta aí? Essa questão é bom a gente fazer uma reflexão, né? Eu vou iniciar o cronômetro, então, 3 minutos. Porque, infelizmente, gente, o mundo, às vezes, é ingrato com as pessoas que são cadeirantes, né? Eu não sei se na escola de vocês tem algum cadeirante, né? A gente teria que pensar nessas pessoas, né? Porque essas pessoas dependem das cadeiras de roda para poder se locomover. Mas, ainda assim, elas são pessoas, como nós, como qualquer outra. Elas precisam ir ao banheiro, né? Elas precisam ir para o recreio no pátio, elas precisam se locomover para chegar e para sair da escola, né? Então, são pessoas que precisam do nosso auxílio e precisam também de uma compreensão
daqueles que organizam os espaços escolares para poder garantir que eles tenham acesso aos serviços. Tá? Então, ela diz, não sou eu, é a porta que está apertada. Então, se a porta está apertada, ela não consegue acessar o banheiro, né? Porque como é que ela vai descer da cadeira para ir se arrastando até o vaso? Não é justo, né? Imagina um de nós sentado numa cadeira de roda. Como seria, né, gente? Às vezes é bom a gente se colocar no lugar do outro para ver como é que esse outro vive, né? É bom a gente ter essa noção de como é que o outro vive. A partir da leitura não verbal, verbal e não verbal, conclui-se que os cadeirantes não podem usar banheiros, existem locais que não são adaptados para cadeirantes, ou existem cadeiras de rodas que passam por portas estreitas, ou os bebedouros devem ser colocados próximos ao banheiro, gente. Então, a resposta correta, qual seria? Estamos 2 minutos e meio. Já estamos indo para a finalização dos 3 minutos, então. Finalização dos 3 minutos, então. 58, 59. Parou, gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, a resposta correta dessa questão são: existem locais que não são adaptados para cadeirantes. Letra B de bola, gente. Né? Que triste isso, né, gente? Que bom que a gente acertou, mas que triste isso. Que bom se todos os espaços que a gente frequentasse pudesse também ter acesso a pessoas que não podem caminhar, né, gente? Leia o fragmento de um conto e responda a questão número 16, a próxima questão. O pulo. A onça encontrou o gato e pediu: amigo gato, você me ensina a pular? O gato ficou muito desconfiado, mas concordou. Nas últimas aulas, a onça pulava com rapidez e agilidade. Parecia um gato gigante. Você é um professor maravilhoso, amigo gato, dizia a onça, agradando. Então, no trecho, quem disse que a onça parecia um gato gigante foi o professor, leitor, narrador ou gato? 2 minutos para vocês pensarem nessa resposta. Iniciado o cronômetro, gente. No trecho, quem disse que a onça parecia um gato gigante foi quem, gente? Lembre-se que todas as histórias são contadas por alguém, né? Esse alguém que conta a história, nós chamamos de narrador. É aquele que conta a história. Muitas vezes as professoras de vocês são narradoras quando elas contam histórias. Então, amigo gato, você me ensina a pular? O gato ficou muito desconfiado, mas concordou. Nas últimas aulas, a onça pulava com rapidez e agilidade, parecia um gato gigante. Então, quem é que está dizendo parecia um gato gigante, né, nesse texto? É o professor, é o leitor, é o narrador ou é o gato? O gato disse que a onça parecia um gato gigante? O professor disse, o leitor disse ou o professor disse? Já estamos quase finalizando os 2 minutinhos aí para vocês responderem esta questão.
46, 47. 53, 54, 5, 6. Fechamos, então, os 2 minutos, pessoal. No trecho, quem disse que a onça parecia um gato gigante foi o narrador, gente. Resposta correta é o narrador, né? Isso aí, uhul, aquele que narra, aquele que conta a história do texto. Muito bem, pessoal, muito bem. Isso aí, pessoal. Estão acertando as questões, a gente fica muito feliz, né? A professora Andréia compartilhou ali. Leia a resenha, é o próximo texto. Meu malvado favorito 3. O carismático Gru e família retornam para sua terceira aventura nos cinemas, com Meu malvado favorito 3. Seguindo a linha dos filmes anteriores, as questões familiares são o mote do filme, agora apoiadas pelo aparecimento dos irmãos gêmeos de Gru. Os dubladores da versão brasileira foram excelentes, fazendo um trabalho primoroso. E as músicas trouxeram ótimas lembranças para os pais, com o melhor dos anos 80 nas trilhas do vilão principal. Assista Meu Malvado Favorito 3 e descubra todas essas questões. Questão, então. Qual é o trecho que apresenta uma opinião sobre o filme? Letra A. As questões familiares são o mote do filme? Letra B. Agora apoiados pelo aparecimento do irmão gêmeo de Gru. Letra C. Os dubladores da versão brasileira foram excelentes. Letra D. Assista Meu Malvado Favorito 3 e descubra todas essas questões. Então, eu vou largar o cronômetro aqui, gente. Vamos lá. Acho que podemos deixar 2 minutinhos para essa questão também. 2 minutinhos para essa questão. É uma questão fácil, que vocês não precisam retornar ao texto para responder. Então, 2 minutinhos é suficiente para vocês responderem essa questão. Onde que tem opinião? Né? Nem todos os textos são opinião, né? Opinião é quando aquele que fala, aquele que escreve, coloca o seu posicionamento, expressa um posicionamento, né? Expressa seu ponto de vista. Isso é opinião. Então, não são todos os textos que apresentam opinião, mas só aqueles que têm o ponto de vista do autor. Então, o trecho que apresenta opinião sobre o filme. Estamos passando de 1 minuto e meio, quase finalizando já. Quase finalizando o desafio. As questões familiares são o mote do filme, agora apoiados pelo aparecimento dos irmãos gêmeos de Gru e Dru. Os dubladores da versão brasileira foram excelentes. Assista Meu Malvado Favorito 13 e descubra todas essas questões. Fechou os 2 minutos, gente. Então, a resposta correta dessa questão, o que é? Os dubladores da versão brasileira foram excelentes. Isso aí, gente. A opinião do autor está aqui manifestada, né? Os dubladores da versão brasileira foram isso aí, galera. Muito bem. O pessoal acertando, compartilhando que acertaram a questão. Vocês estão se saindo muito bem, né? Então, vamos dando sequência aqui nesses 10 minutos de aula que ainda nos restam, né? Sem casa, Rosiana Muraro. Vamos para um poeminha aí, né? Tem gente que não tem casa, mora ao céu debaixo da ponte. No céu, a lua espia.
esse monte de gente na rua como se fosse papel. Gente, tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama para o fim do dia. Guardar o seu corpo cansado com carinho, com cuidado. Que o corpo é a casa dos pensamentos. Rosiana Murat. Então, o texto ele fala um pouquinho sobre essa questão dos moradores de rua, né, gente? Eu sei que nós moramos em cidades do interior, em cidades pequenas, em que nós não costumamos ver pessoas morando na rua. Muito raramente tem, né? Mas em algumas cidades grandes, infelizmente, isso é muito comum, tá? Então, o texto fala sobre isso. De acordo com o poema, guardar o corpo é o mesmo que empacotar o corpo, descansar o corpo, esconder o corpo ou acarinhar o corpo. Galera, 2 minutos para essa questão, então. Foi dada a largada. 2 minutinhos para essa questão. De acordo com o poema, guardar o corpo é o mesmo que empacotar o corpo, descansar o corpo, esconder o corpo, passou de 1 minuto, então. Gente que tem onde morar, um canto, um quarto, uma cama para o fim do dia, guardar o seu corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Então, olhando esse trecho onde está contida a resposta da questão, o que vocês me diriam? De acordo com o poema, guardar o corpo é o mesmo que empacotar o corpo, descansar o corpo, esconder o corpo ou acarinhar o corpo. Nós estamos quase finalizando os 2 minutos aí, gente. Mais alguns segundinhos para finalizar. 2 minutos fechados, gente. A resposta correta da questão de número 17 é descansar o corpo. Letra B de bola. Uhul, né? Estão indo bem essa galerinha aí, né? Estão indo bem, muito bem. Tomadox, gente, olha só. Aí nós temos uma bula, né? Quando a gente compra a medicação, né, o remédio, vem uma bula dentro da caixinha, tá? Então, ó, por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, para ter uma caixa de dipirona, que é um remédio que quase todo mundo tem em casa, né? Quando a gente abre a caixa de dipirona, nós temos dentro aqui uma bula. Tem a dipirona e tem uma bula, né? E esses escritos aqui, nós chamamos de bula, tá? Imagine aqui uma bula, né? Todo remédio vem com uma bula, certo? Então, Pomadox, apresentação. A pomada apresentada em embalagens contendo um tubo de 40 gramas. Composição. Cada grama de pomada contém acetonida de tiacilona, neomicina com sulfato. Posologia. Recomenda-se aplicar 2 a 3 vezes ao dia ou a critério médico. Reações adversas. O medicamento pode provocar as seguintes reações adversas locais: queimação, coceira, irritação e ressecamento. Indicações. Pomadox é indicada para o alívio das inflamações e coceiras causadas por doenças de pele. Contraindicações. Esse medicamento não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Modo de usar: aplicar uma fina camada de Pomadox sobre a área afetada. Precauções: Pomadox não deve ser aplicada nos olhos, caso isso ocorra, lavá-los com água abundante.
Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis. A gente vai para a última questão que a gente vai conseguir fazer essa manhã, né, Rui? E as demais questões que foram postadas aí na plataforma, a gente vai deixar para o próximo encontro, tá? Ao ler o trecho da bula, podemos afirmar que essa pomada é indicada para as pessoas que apresentam ressecamento de pele, inflamação nos pés, coceira nos olhos ou doenças de pele. 3 minutinhos, então, para a gente fazer essa questão. O texto é um pouco mais comprido e a gente vai finalizar, então, gente. Está transcorrendo os minutos, agora estamos aí finalizando 1 minuto. Temos mais 2 minutos para responder essa última questão, então. Ressecamento de pele, inflamação nos pés, coceira nos olhos ou doenças de pele. Olhando a bula, a gente vai dizer que ao ler o trecho da bula, podemos afirmar que essa pomada é indicada para as pessoas que apresentam o quê? Para responder, gente, ó, nós temos que ler a parte onde diz indicações, por causa da palavra indicada. Se você quiser saber para que um remédio é indicado, você tem que ir lá na bula, digamos, ó, a vovó vai tomar um remédio, eu moro com a minha vovó, e eu quero saber para que serve o remédio que a vovó toma. Eu vou abrir a bula e vou na palavra indicações, né? Na palavra indicações, eu vou achar para que serve aquele medicamento, certo? Então, as bulas de remédio, elas fazem parte da nossa vida, porque sempre temos alguém em casa que toma algum remédio, né? Cuidado com a automedicação, gente. A automedicação é perigosa, né? Nós não devemos tomar remédio sem o conhecimento do nosso médico, sem consultar, né? Ir no postinho consultar, ou ir no nosso médico de confiança consultar, né? Mas é sempre importante a gente ter uma indicação médica para consumir remédios, né? Porque os remédios têm efeitos colaterais que podem ser indesejáveis. Estamos aí finalizando, então, pessoal. Finalizando. 8, 9, 10. Fechou os 3 minutos, gente. Então, a resposta correta da número 18 seria doenças de pele, a letra D. E tá aqui, ó, gente, ó. Pomada indicada para alívio das inflamações e coceiras por doenças de pele. Isso aí, né, galera? Parabéns para vocês que não só acertaram muitas questões, como participaram ativamente dessa manhã, né? Agradeço a participação de vocês. Obrigada por estarem aqui nessa manhã, tá? Um grande beijo no coração e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado, professor Simone. Obrigadão. Obrigado a essa galera aí. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal.